Olá, senhores, tudo bem? Aqui vou lhes apresentar minha proposta, né, da simulação CFD de um refrigerador doméstico, que é a proposta que vocês enviaram, tá bom? Bom, primeiro vamos definir o problema, né? Segundo a proposta que eu recebi, então, o que eu tenho aqui que é um refrigerador doméstico, que pelo desenho eu não consegui identificar claramente se é um refrigerador com o freezer embaixo ou em cima. Aqui no desenho parece que está embaixo, aqui parece que está em cima, mas enfim, é um detalhe menor do que as outras variáveis. O evaporador de tubos aletados, tipo no Frost, né? E ambos, o arquivo CAD e os laboratórios, testes de laboratórios, experimentos estão disponíveis, né? Neste momento, por exemplo, não saberia dizer quais testes estão disponíveis, quais não estão disponíveis, né? Então, e os objetivos desse trabalho são o quê? Desenvolver uma simulação, uma estratégia de simulação para obter o quê? O escoamento no evaporador, o escoamento de ar no evaporador, a distribuição de temperaturas na cabine, na câmara, e o vazamento de calor, né? As informações que tenho são algumas dimensões, que até tentei estimar, mas eu preferi utilizar um caso mais simples, tá? Só para fins de visualizar como que seria a solução. Aqui temos informações da parede, né? Com 3 camadas, né? De aço, DPU, DPS, poliuretano. Então seguimos com a nossa proposta. Bom, a física do problema, né? Algumas informações que consegui pegar de diferentes materiais, livros, cujas referências estão no final, tá? Não deixei aqui para não poluir. Primeiro, da mecânica de fluidos do problema, né? Os comentos de fluidos, como que se comportam? Como disse, eu não consegui identificar se o freezer está em cima ou embaixo, mas eu tive informações sobre como que mais ou menos os comentos de fluidos, devido à convecção natural ou forçada, para ambos os casos, né? Que temos uma geladeira com o freezer lá em cima e outra com o freezer lá embaixo, né? E temos as distribuições de temperaturas aqui, né? Tá bom? Essa seria a física, né? E com relação aos compartimentos internos da geladeira, o que a gente pode ter aqui, né? A gente pode simular ou tentar analisar 3 casos, né? Para fins de simulação, podemos analisar 3 casos dependendo dos dados que a gente tenha disponíveis, que eu ainda não sei quais são. Uma geometria da geladeira totalmente vazia, né? Ambos os compartimentos totalmente vazia. Outra geometria, a segunda, com os compartimentos somente, com as divisórias, né? As de vidro. E a terceira geometria, o caso C, que seria basicamente com as divisórias e com alimentos, né? Exatamente eu não sei que tipo de teste se tem na Electrolux, qual é que tipo de alimentos coloca, qual é a geometria, mas enfim. Esses são os 3 casos que a gente pode trabalhar em relação à mecânica de fluidos, e para cada caso o escoamento vai se comportar de maneira diferente. Além disso, temos também a termodinâmica do problema, né? Que basicamente, fazendo um balanço de energia no evaporador, temos que a taxa de calor no refrigerante vai ser a mesma taxa de calor do ar, né? Do ar atravessando esse evaporador. Energia. E também outra informação importante que a gente tem de acordo com o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, o ciclo ideal. Temos nosso ciclo, né? Basicamente as quatro etapas, né? Evaporador, compressor, condensador e a expansão, né? Os quatro processos do ciclo, tanto no diagrama TS quanto no diagrama pH. E o ciclo real, né, que tem algumas particularidades, algumas variações, e justamente isso vai nos guiar nos laboratórios para ajustar nosso modelo real ao nosso modelo ideal com o qual a gente vai fazer cálculos, tá? Irreversibilidade e outra coisa. Com relação à transferência de calor, temos informação, né, da radiação de calor interna, da convecção externa, da convecção interna, né, que pode ser natural ou forçada. E temos que a gente pode caracterizar como que? Como resistências elétricas, né? Além disso, na transferência de calor, uma parte importante que eu encontrei em alguns trabalhos na internet, na literatura, é sobre como medir essas temperaturas, né? Vi alguns casos que, por exemplo, colocam vários compartimentos e colocam os sensores de temperatura, como a gente pode ver aqui embaixo. E de acordo com o funcionamento da geladeira, considerando
que ela liga um tempo e depois desliga. Tem esse comportamento, né? Cíclico. Liga, desliga, liga, desliga, né? Para diferentes posições, né? Que nesse caso correspondem a esses pontos, 1, 2 e 3. Essa seria a física do problema. Com relação à geometria, né? Como já tinha mencionado anteriormente, a gente pode utilizar as 3 geometrias para a nossa simulação. Vai depender justamente da informação que a gente tenha e dos experimentos, né, que a gente tenha também na base de dados. A primeira geometria, como eu já disse, o refrigerador vazio. A segunda é com as prateleiras, né, com as divisórias. E a terceira com as divisórias e os alimentos, né? Como disse, isso já depende muito dos experimentos. E depois algumas operações, né, operações geométricas, a gente vai obter o que? O domínio do fluido, que eu fiz um desenho bem simples, claro, né? Esse como se fosse o compartimento inferior, o congelador, e aqui o compartimento superior, né? E aqui uma passagem dos comentários. Vai ser bem simples, tá? Só para a gente ter uma ideia como que a gente obtém o domínio do fluido, que seria o ar, basicamente. Algumas considerações, né? A geometria tem que ser o mais simples possível. Por exemplo, nesse caso, à primeira vista, de acordo com o número de processadores, o número de tempo que a gente tem disponível, nesse caso, ignorar o ventilador axial, a geometria do ventilador axial, e somente considerar os furos por onde o ar está entrando. Tá bom? Se for possível, utilizar uma simetria geométrica. Também, nesse caso, com relação à geometria, devemos evitar pequenas arestas, pequenas faces e volumes. Ou seja, a nossa geometria tem que ser o mais limpa possível. As superfícies para volumes, para as condições de contorno, ou seja, que neste caso estou pensando em utilizar somente os furos da entrada de ar fresco, né, de ar vindo do evaporador, somente devem estar separados, né, entre parede, entrada, saída, depende do que a gente tem aqui, né. Algumas opções aqui de software, né, como disse, nesse caso eu estive me baseando no ANSYS, né, SciModeller, SpaceClaim, mas podem ser utilizados outros, tá? Com relação à discretização, podemos escolher entre uma malha estruturada e uma malha não estruturada. Tá bom? Em ambos os casos, bom, vai ter uma diferença de soluções, uma otimização de elementos. Poderíamos optar por uma malha estruturada. Devemos ter em conta que as camadas limites, né, tanto a camada limite térmica quanto a camada limite hidrodinâmica, para fazer um refinamento nas paredes. Tá bom? Também devemos fazer o que? Depois de fazer a malha, devemos fazer uma análise de sensibilidade, tá? Sensitivity Analysis. Para quê? Para ver mais ou menos se a malha de acordo, varia muito, se os resultados variam muito de acordo com o tamanho da malha, dos elementos da malha. Quanto mais elementos, mais tempo de cálculo, e claro, quanto mais elementos também, podemos ter uma maior precisão. Também podemos utilizar algumas métricas, né, algumas medições de qualidade, né, como a skewness e a relação de aspecto, né, aspect ratio. Algumas opções que temos aqui, ANSYS Mesh, ICE, CFD, entre outros, né. Com relação às condições de contorno, bom, aqui depende muito da geometria utilizada. Se a gente, por exemplo, nesse caso, eu não estou considerando as paredes, tá? As paredes sólidas. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Da maneira mais simples, e pelos trabalhos que eu encontrei também, que foram comparados com experimentos, em geral, as condições de contorno vamos ter uma entrada, que neste caso eu pensei aqui, de acordo com a nossa geometria, como eu disse, eu não vou considerar o ventilador do evaporador, então, só que pelo que tenho visto, exatamente não sei como é a distribuição desses furos na geladeira que vocês mandaram, mas eu fui dar uma olhada na minha geladeira e observei que ele tem vários furinhos, né? Atrás, bem no fundo. Não são exatamente assim, claro, mas só para simplificar. E então considerei que essa velocidade ou a vazão máxima que está entrando de ar é correspondente e proporcional ao quê? A vazão que passa pelo evaporador. Tá? O ventilador faz passar uma vazão de ar e essa vazão máxima de ar se divide para todos os furos aqui, entrando para diferentes regiões, né? Para ter uma melhor distribuição de ar dentro da geladeira. Essa seria uma condição de contorno, né? A vazão máxima de entrada com uma temperatura, claro, de ar frio. Né? Além disso, temos calor entrando por convecção, né? Que seriam as perdas térmicas, né? Ou a própria convecção de calor entrando pelas paredes laterais, pela parede frontal. Em alguns casos consideram, por exemplo, a convecção na parte superior, na parte inferior, parte traseira,
Mas você vê que, pelo nosso caso mais simples, né? Uma opção seria considerar que somente tem convecção nessas três superfícies, tá? Por quê? Porque supostamente vai estar a parede, que vai estar algum móvel lá em cima e embaixo o chão, né? Então por isso coloquei isolamento na parte em cima, embaixo e trás. Convecção na parte frontal, superior, esquerda e direita, né? Ou pode ser, perdão, aqui, pode tirar essa parte superior. Outra coisa que eu devo considerar, como eu disse, a velocidade. Outra coisa que eu devo considerar nessa convecção é que aqui, se é caso seja com uma geometria bem simples, né, esteja desprezando as camadas da parede, eu devo considerar o que? As resistências térmicas, né? Coeficiente global, por isso que eu coloquei o U aqui. O coeficiente global de transferência de calor. Tá? Que nesse caso, né, nessa simulação que eu estou fazendo, vem daqui para frente, né? Somente teríamos a convecção interna, a refrigeração na parede, a resistência térmica na parede da refrigeradora e a convecção externa, né? Tá bom? Esse circuito completo é a partir do evaporador. Além disso, temos que levar em conta que essa condição de entrada de velocidade ou de evasão máxima e de temperatura pode ser, no primeiro momento, se for somente para uma parte do ciclo estacionária, mas para um processo transiente mais adequado, maior longo tempo, tem que ser ajustada, né, de forma transiente. Como vemos aqui, né, temperaturas aqui, como diz essa parte, compressor ou geladeira ligada, geladeira desligada, toda essa parte, né? Liga, desliga. Perdão, ao contrário aqui. Liga, baixa a temperatura, desliga, sobe a temperatura. E assim ciclicamente. Esses são os diferentes pontos de medição. Como disse, estas condições de contorno são as mais usadas na literatura, mas como no final de contas, o que vai definir essas condições de contorno são os dados também, né? Os dados que a gente tem. Mas essa pode ser uma primeira tentativa. Bom, e também outra consideração que a gente pode ter é sobre a radiação. Né? Tem alguns resultados que eu não obtive, mas vi alguns experimentos e simulações validadas que dá diferença se a gente considera essa radiação interna ou a gente não considera essa radiação interna. Então, é um fenômeno a ser investigado. Com relação à solução, eu simplifiquei mais ou menos desta maneira. Né? Não, utilizei o ANSYS Fluent e utilizei os parâmetros. Né? Basicamente na aba geral aqui, utilizei um fenômeno transiente, né? Baseado na pressão, ativei a equação de energia e as equações do momento, modelagem de turbulência, pode ser utilizado o Kepler, né? Standard, o RNG, ou K-ômega, que é SCT, né? SCT-K-ômega, que pelo que vi, é bastante utilizado. Acoplamento pressão-velocidade, tem o Simple, mas também pode ser utilizado o Simpler. A radiação aqui, como eu disse, pode estar ligada ou desligada. A gente compara os dois casos. E tem um método de ordenadas discretas, que não vou explicar aqui, né? Mas basicamente um método para analisar essa radiação interna. Também consideramos a aceleração da gravidade, né? O material do fluido, neste caso somente ar incompressível, e alguns métodos de relaxamento aí para reduzir o número de iterações. Né? Além disso, neste caso simples que coloquei, somente uma cavidade, com um escoamento entrando aqui, né? Utilizei um delta de 0.01 segundos e 1000 time steps por cada iteração, por cada unidade de tempo. Então, nesta configuração de setup, né? Basicamente vamos determinar o que? No Fluent, as equações, os materiais, as condições de contorno e condições iniciais, os métodos de solução, como esse daqui, né? Acoplamento, solução das equações e os parâmetros de cálculo, né? Iteração e tudo. E com isso a gente vai aplicar a solução e vamos ter nosso gráfico de convergência, né? Convergente para cada unidade, para cada time step. Bom, agora com relação à validação, como que depois eu ter os resultados, né? Vou ter o famoso mapa de cores, mas, no entanto, a gente tem que validar esses resultados, né? Como que a gente avalia o escoamento no evaporador? Bom, primeiro, escoamento no evaporador, temos experimentos, né? Lembrando que, não podemos esquecer que a vazão máxima no evaporador é soma das vazões máxicas em cada furo. Soma das vazões máxicas. Então, a gente vai dividir essa vazão máxima do evaporador para cada furo. E
encontrei esse experimento aqui, como diz, as referências estão no final, onde essa é a parede, e de acordo com a distância na parede, a gente tem uma velocidade, tá? Essa é a velocidade, faltou colocar o eixo aqui, a velocidade dos comentos, aqui formando camada limite, né? Descendo aqui os comentos, com relação à distância na parede. Obviamente no mesmo caso, tá? Mas somente uma forma de ilustrar. E na simulação temos esse perfil de velocidades, temos esse gráfico de velocidades, aqui temos os vetores de velocidade. E se a gente fizer uma linha aqui, a gente pode comparar justamente estes valores, que obviamente estão com outros dados de entrada, com outra velocidade, com outra pressão, com os dados experimentais, né? Inclusive essa validação, tem uns trabalhos aqui, já coloquei nas referências, como que eles validam, né? Então, neste caso, a gente pode fazer um processo similar ou parecido, né? Temos o experimento, utilizamos o experimento, pode ser experimento, pode ser outro, e na nossa simulação, levantamos o perfil de velocidades na parede, neste caso do evaporador, e com isso obtemos essa diferença, né, entre esses dois parâmetros, o erro, calculamos o erro, tá bom? Com isso a gente teria validado o escoamento no evaporador, escoamento de ar. Com relação à distribuição de temperatura, como que a gente faz? Bom, vamos primeiro para os experimentos. Como eu já tinha mostrado anteriormente, vários trabalhos fazem o quê? Colocam vários sensores de temperatura nos diferentes compartimentos, e com isso eles têm uma distribuição de temperatura de acordo com a distância da parede. Essa seria a parede fria e essa seria a distância a partir dali, né? Está em centímetros. Obviamente as dimensões são diferentes, né? Então a gente tem um perfil desta maneira aqui, né? Uma camada limite térmica bem fina. Tá bom? Então, se a gente tem isso, nossa simulação temos isso, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com a velocidade. Levantar o perfil de temperaturas aqui na parede, perto da parede. Tá bom? E com isso a gente teria uma coisa assim, né? Aqui também temos, aqui neste caso seria a altura, tá? Aqui temos a temperatura paramétrica, uma espécie de temperatura média na parede de acordo com a altura, tá? A altura dessa câmera, ou seja, nessa altura vertical aqui. Tá bom? Nesse caso foi comparado, ou a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez na velocidade. Temos o perfil de temperaturas na simulação de azul e comparamos com os experimentos, né? Nesse caso de vermelho, e cuja fonte também deixei no final, né? Tá bom? Não esqueça que na simulação vamos ter um perfil desta maneira, né? Aí temos que ver exatamente em que momento estamos calculando isso, em que momento estamos medindo isso, né? Então a gente tem que ter isso em consideração, tá bom? Como que a gente valida o vazamento de calor? Bom, neste caso, eu estou analisando aqui como fazer com essa simulação que a gente tem, somente do escoamento interno, e acredito que a gente pode utilizar estratégias um pouco diferentes, tá? Por quê? Porque, para começar, para medir esse vazamento de calor experimental, temos esse método bastante utilizado, né? Método reverso, onde ao invés de, por exemplo, deixar um alimento frio, a gente deixa um elemento de aquecimento, tá bom? E o que tem que fazer o refrigerador? Tem que basicamente gastar energia para manter a temperatura constante. Você tem um termostato, então esse termostato vai ajustando a temperatura, vai ligando o refrigerador. Então, para esse refrigerador manter a temperatura constante, devido a esse elemento de aquecimento, como a gente pode ver aqui, por exemplo, elemento de aquecimento, a gente vai precisar gastar energia. E essa energia, nesse método reverso, basicamente vai nos indicar a taxa de perda de calor, né? Aqui temos o experimento, por exemplo, a taxa de transferência de calor, de fluxo, o fluxo de calor, e a distância da parede aqui, né? Similar aos anteriores, a distância da parede e o fluxo de transferência de calor, tá bom? Com vários sensores, claro. E na simulação, aí também temos alguns métodos, né? Temos um ventilador elétrico, temos um tubo de aquecimento também, e somente deixando a comida fresca ali, né? São 3 métodos que encontrei na literatura. E aqui, por exemplo, podemos ver uma solução, né? Essa não é o Tivel, tá? Somente peguei da literatura para a gente ter uma ideia, tá? Ou seja, além da gente simular a câmera interna, vamos ter que fazer uma simulação adicional. Por isso coloquei aqui. Por essa simulação do domínio externo é requerida, né?
Ou seja, vamos ter que fazer uma simulação adicional, tanto da parte interna, que seriam aqui as juntas, tá? Nesse caso, foi analisar as pernas juntas, tanto da parte interna quanto do domínio externo, tá? Aí no experimento tem os detalhes, como foi feita a câmera, a gente pode aproveitar esses dados para validar nosso modelo, né? E aqui justamente, juntando os dados da simulação com os dados experimentais, temos a comparação dos erros tanto experimentais quanto CFD. Neste caso, eu acredito que é uma estratégia válida, e pelo menos nesse curto tempo é a informação que eu encontrei para desenvolver esta etapa do projeto, tá? Essas duas etapas de validação, tanto do escoamento no evaporador, escoamento de ar no evaporador, quanto da distribuição de temperatura, sai diretamente bem rápido. Aqui já temos que fazer uma outra simulação para obter justamente a taxa de perda de calor, né? Mas, como disse, estes cálculos talvez tenha outros métodos de calcular que vocês saibam melhor do que eu. Com relação ao planejamento, quanto tempo demoraria para desenvolver todo este projeto? Calculei mais ou menos assim, né? Para o pré-processamento para a geometria, umas 12 horas. Para realizar a malha, umas 16 horas. Tem que tomar em conta a camada limite e tudo. Para configurar o setup, umas 4 horas até ajeitar todos os parâmetros, as equações. O cálculo, obviamente, como disse, temos 24 horas disponíveis somente. Então, acredito que são umas 20 horas, de acordo com o refinamento da malha. E depois análise e validação, aí sim temos que analisar bastante, a parte temos que configurar essa parte do vazamento e todas essas análises que mostrei anteriormente, umas 20 horas. E finalmente, né, para fechar o relatório, fazer alguns ajustes, talvez algumas observações que a gente tenha na equipe, umas 8 horas. Então, em total, acredito que neste projeto minha proposta seria de 80 horas. Tá bom? E finalmente as referências, né, que falei aqui, né, temos referências aqui, algumas de transferência de calor, vários artigos. E acredito que minha proposta é essa. Qualquer dúvida, podem me perguntar, qualquer coisa que não ficou clara. Espero que tenha ficado mais ou menos clara toda a ideia, né, do projeto. Como disse, aqui a parte mais importante é a análise e a validação, né? Justamente essa validação que é a mais importante. Tá bom? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, bom, eu vou encerrar por aqui. Agradeço e muito obrigado. E fico no aguardo das respostas, das próximas etapas. Fico muito grato pela atenção.